13º hábito, abster-se de fazer ao maior próximo, como por exemplo, desonrar o pai e a mãe de bom caráter, ou tementes a Deus, abandonando-os, ou deixando de dar-lhe auxílio, ou amaldiçoando-os. Eu quero dizer, abandonando-os no sentido de que se você não pode, por exemplo, morar perto dele, ou comprar uma casa para eles morarem perto de você, você deve estar visitando eles, ou pelo menos estar ligando para eles, saber como é que eles estão, e não deixar de prestar auxílio a ele. Qual é o auxílio? É o auxílio de você ir lá ajudar ele fisicamente e até mesmo financeiramente, né? Se você puder, lógico, você vai ajudar ele também financeiramente, o seu pai e a sua mãe. E também, lógico, se você puder manter ele perto, morando perto de você, é melhor para você reparar ele, principalmente quando ele tá muito velhinho. E também nunca, de forma alguma, amaldiçoe o seu pai. Se ele é bom caráter, ele não faz mal para ninguém, ele é inocente, ele é verdadeiramente temente a Deus, de forma alguma amaldiçoe seu pai. Agora, lógico, existe pai também que não é temente a Deus, né? Que se parece muito com o rei Saul. Nesse caso, você deve mais ou menos se comportar da forma como se comportou o filho dele, Jonatas, né? Você deve sempre se portar do lado direito, do lado correto, independente de quem seja, igual como Jonatas fez. Abster-se também de tentar ou matar gente inocente, abster-se de tentar ou roubar gente inocente, de tentar ou roubar gente inocente. Para alguns, parece ser injusto o fato de Deus se afastar de quem rouba uma capa de celular de 50 ou 100 reais. Mas se você for notar bem e experimentar segurar um ladrão desses para evitar de ser roubado ou ameaçar denunciá-lo, para a polícia obrigá-lo a pagar o objeto, você notará que, na maioria dos casos, o ladrão não hesitará nem um segundo em lhe dar uma facada, ou uma paulada, ou um tiro, ou algo pior para você soltá-lo. Então, veja e note que Deus se afasta dessas pessoas não é exatamente pelo roubo, mas sim pelo mal que elas estão dispostas a fazerem. Se você tivesse também a oportunidade de poder investigar, você veria que, na grande maioria dos casos, as pessoas que estão roubando apenas 50 reais ou 100 reais estão roubando apenas isso porque estão tendo a oportunidade de roubar apenas isso. Mas a grande maioria, se tivesse a oportunidade de roubar 1 milhão de reais ou 1 bilhão ou mais, elas roubariam. E por isso, Deus se afasta. Não é nem tanto pelo roubo, mas pela maldade que elas estão dispostas a fazer. Principalmente quando isso é de pessoas pobres. Por exemplo, se uma pessoa rouba 1 bilhão ou 1 milhão de reais, mas tudo do Bolsa Família, imagine quantas pessoas, por exemplo, não iam passar necessidade por causa disso. Então, se uma pessoa dessa rouba, por exemplo, dinheiro dos aposentados também, que só tem aquilo para depender, se rouba, por exemplo, todo o salário dele, de um aposentado, ou de quem, por exemplo, recebe um benefício social, tipo, por exemplo, um Bolsa Família, e ele só tem aquilo para receber, lógico que essa pessoa vai passar muita necessidade, ou pode até mesmo chegar a morrer, né? Por necessidade, por exemplo, faltar dinheiro para máquinas, para sustentar ele com máquinas, com hemodiálise, com respiradores. Ele pode morrer e muitas das vezes, por causa disso, os crimes na sociedade acabam aumentando muito. Por exemplo, muitas das vezes uma pessoa dessa, para não morrer, passa, por exemplo, a roubar, passa às vezes a se suicidar, ou passa a matar outros, ou também passa a fraudar, lógico, para poder obter algum dinheiro para ele poder se sustentar e não morrer. Então, muitas das vezes, isso também acaba aumentando os crimes na sociedade. Então, a pessoa acaba prejudicando seriamente outras pessoas. Se você também tivesse a oportunidade de investigar, veria que na grande maioria dos casos, as pessoas que estão roubando apenas 50 reais, ou 100, ou 200, também teriam coragem de roubar toda a aposentadoria do mês de um idoso, ou todo o salário de um pai de família, e deixá-los passando fome e necessidade um mês inteiro, ou o ano inteiro até eles morrerem. E por isso, Deus se afasta não é nem tanto pelo roubo, mas pela maldade que eles estão dispostos a fazerem. Mas será que alguém rouba apenas por necessidade ou ambição e não estão dispostos a prejudicar de forma mais grave seu próximo, como eu já mencionei? Sim, é raro, mas tem. É bastante difícil, mas você encontra. E por isso, Deus deu a ordem para obrigar esse tipo de gente a pagar 5 por 1. Ou seja, se roubou uma ovelha, terá de devolver 5 ovelhas. E se não tiver como pagar, deve pagar ou prestar serviços forçados até quitar toda a dívida, conforme que nos diz
Êxodo capítulo 22, versos do 1 ao 15 e Levíticos capítulo 6, versos do 1 ao 7. Para Deus, o furto é muito ofensivo, é como uma agressão, principalmente quando é contra pobres, pois isso lhe prejudica muito, conforme que nos diz Deuteronômio 24, versos 6 e o versos também do 12 ao 13 e o versos 15 e o versos do 17 ao 18. Abster-se de tentar ou consumar a traição conjugal, o ideal ainda é só a esposa, mas por muitas mulheres não poderem se reproduzir, para evitar de uma viúva criar seus filhos sozinha, para evitar a baixa natalidade e outras coisas, alguns países permitem mais de uma mulher. Por isso, se no seu país se permite casar com 4 mulheres e você já se comprometeu com elas através do casamento civil ou religioso, mantenha-se fiel às 4, sem colocar uma quinta. Trate-as de igual modo, dando o mesmo tempo de atenção e a mesma quantidade de dinheiro, mas aquela que tiver um filho a mais, você pode e deve dar uma pensão a mais. E isso vale também se você se comprometeu apenas com uma. Além do casamento civil e religioso, a pessoa também se compromete com uma moça se eles, ao estarem namorando, não aguentarem esperar e fizerem sexo antes do casamento. Então, como ele violou a virgindade dela, não tem como ele devolver a virgindade dela e desfazer o namoro ou noivado. Então, ele acaba se comprometendo com a moça, segundo Deuteronômio capítulo 22, dos versos 28 ao 29, que nos diz o seguinte, veja, abre aspas, se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e se deitar com ela, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá de casar-se com a moça, pois a desvirginou. Jamais poderá divorciar-se dela. Fecha aspas. Quando a pessoa está apenas no noivado ou no namoro, aí suponhamos que o rapaz recebeu um dote ou algo parecido para se casar com a moça. Ele ainda tem como desfazer isso, ainda tem como ele devolver o dote, tem como ele devolver as coisas, tem como ele chegar lá, desfazer, explicar para ele por que não dá e desfazer, deixar tudo legal, tudo ok, mas quando ele tira a virgindade da moça, aí já não tem mais como ele devolver, porque ele já tirou, né? Então não tem mais como. Então nesse caso, ele tem que assumir. É como se ele já estivesse casando antecipadamente. Esse não é o ideal a se fazer, porque realmente o melhor é você fazer tudo dentro dos trâmites, dentro da lei. A pessoa se casar publicamente, para todo mundo ver que aquela moça tá compromissada, para nenhum outro homem dar em cima dela ou tentar seduzi-la. Por isso que a importância do casamento é justamente para isso, deixar aquilo público para todo mundo, que é para outros não se interessarem por ela e não passar a seduzi-la, que é justamente para ela não trair você, você não trair ela e para não acontecer maus entendidos. E também, lógico, para ficar dentro do casamento, para ficar comprovado que você realmente se casou com ela. Esse que é o melhor, esse que é o ideal, depois casar. Só que infelizmente às vezes acontece da pessoa tá namorando, às vezes ele já até falou com o pai, com a mãe, já acertaram tudinho. Eles vão se casar, mas às vezes acontece deles não aguentarem. A coisa ali tá tão quente que eles acabam não aguentando e acabam fazendo antes. Nesse caso, a pessoa tem que assumir, porque ele já tá se comprometendo. Não inventar mentiras para prejudicar a gente inocente, não pensar em fazer injustiça. É quase impossível saber o que os outros pensam e difícil controlar os pensamentos, mas os pensamentos devem ser controlados, pois se seguirem continuamente, eles podem se tornar em atos. Daí vem a importância de não ver coisas mais, de não falar coisas mais, não ouvir coisas mais e não se aproximar das coisas mais e nem comer alimentos maus para não alimentar pensamentos e desejos impuros. É quase impossível também fiscalizar e cobrar esse tipo de conduta. Por isso, tenha muita cautela em cobrar certos tipos de coisas com essa, pois são muito complicadas. 14º hábito: abster-se de combinações alimentares erradas citadas a seguir. Algumas dessas combinações alimentares erradas citadas a seguir afetam nossa saúde de forma muito significativa e por isso é bom você se esforçar para abster-se delas também o mais rápido possível. As penúltimas são um exemplo disso. Veja o que a profeta de Deus nos diz sobre isso. Abre aspas. O conhecimento sobre a conveniente combinação de alimentos é de grande valor e deve ser recebido como sabedoria de Deus.
Conselhos sobre o regime alimentar. Fecha aspas. A soja é apenas um exemplo de alimento vegetariano que substitui a carne sem problema algum, mas para o organismo obter todos os nutrientes, é necessário se completar com outros para ser absorvido pelo organismo e fazer o seu efeito. Como, por exemplo, você pode tomar suplemento de ferro, mas se no seu organismo não tiver a vitamina C, os suplementos de ferro vão ser em vão, pois seu organismo não vai absorver o ferro. Igualmente também, se você tomar suplemento de cálcio e não tiver vitamina D, seu organismo não absorverá o cálcio. Isso foi apenas alguns dos exemplos, mas ainda tem vários outros nutrientes que não são absorvidos pelo seu organismo sem outros nutrientes. Por isso, para seu organismo funcionar direito, deve haver uma grande variedade de alimentos na sua alimentação. E mais, os alimentos devem combinar entre si, pois se misturados os que não se combinam numa mesma refeição, eles apodrecem no estômago e tendem a dar diarreia e indigestão, como por exemplo, comer mamão, banana e grande quantidade de verduras. Essas combinações erradas fazem você jogar fora os alimentos e seu organismo continua sem ser nutrido, conforme o que nos diz a profeta de Deus. Veja, abre aspas. Em horas da noite, parecia que o pastor Tan ficava doente, e um médico experimentado vos disse: Eu anotei o vosso regime alimentar. Comeis variedade muito grande de alimentos numa só refeição. Frutas e verduras consumidas juntas na mesma refeição produzem acidez estomacal. Daí resulta sangue impuro e a mente não é clara, porque a digestão é imperfeita. Deveis compreender que cada órgão do corpo deve ser tratado com respeito. Em questão de regime alimentar, deveis raciocinar da causa para o efeito. Fecha aspas. Conselhos sobre regime alimentar, página 112. Ou pior ainda, porque às vezes, quando uma pessoa faz uma combinação errada como essa, não dá diarreia, azia, refluxo gástrico e nem vômito, porque, pelo seu estômago ser muito forte, acaba digerindo os alimentos em estado de decomposição. E esses alimentos podres que são digeridos faz com que o organismo da pessoa fique grosso, fraco, cheio de intoxicação alimentar, bem escuro, febril e outras coisas mais. Quando, na verdade, para você ter um bom funcionamento do organismo, você deveria ter o sangue bem vermelhinho, livre de intoxicação. Pensando nesses problemas de absorção de nutrientes, e para deixar seu sangue forte e nutrido, é que vou lhe ensinar algumas combinações corretas de alimento. Em quase todas as refeições, deve haver 3 tipos de alimentos. Primeiro, os que têm vitaminas e sais minerais como nutrientes em maior quantidade. Segundo, os que têm carboidratos, vitaminas e sais minerais como nutrientes em maior quantidade. Terceiro, os que têm as proteínas e gorduras como nutrientes em maior quantidade. Vamos começar pelo primeiro, os que têm as vitaminas e sais minerais como nutrientes em maior quantidade, tais como as frutas e verduras. Esses são os alimentos que têm as vitaminas e sais minerais em maior quantidade. Elas têm outros nutrientes como fibras, mas os seus nutrientes principais, ou os que estão em maior quantidade, são as vitaminas e sais minerais. Vale lembrar também que as verduras são conhecidas por outras pessoas como hortaliças, legumes e outras coisas mais. Segundo, os que têm carboidrato, vitaminas e sais minerais como nutrientes em maior quantidade, tais como os cereais integrais como trigo, aveia, milho, cevada, centeio e outros. Também tem as raízes feculentas ou raízes cereais, como as batatas doces e não doces, macaxeira, mandioca, inhame e outros. E também tem a fruta-pão, pinhão e outros. Esses alimentos têm como seus nutrientes principais ou nutrientes em maior quantidade os carboidratos, vitaminas do complexo B e sais minerais. Os cereais integrais são os alimentos mais completos dos 3, pois em geral possuem boa quantidade de todos os nutrientes, porém os nutrientes principais são os primeiros citados. Terceiro, os que têm a gordura e proteína como nutrientes em maior quantidade, tais como as leguminosas, como os feijões de todas as espécies, lentilhas, soja, grão de bico, ervilha e outros. E também tem as oleaginosas, como as castanhas de todas as espécies, os cocos, nozes, amendoins, amêndoas, abacate, açaí e outros. São esses 3 tipos de alimentos que deve haver em cada refeição para um nutriente absorver o nutriente do outro. As combinações alimentares são importantíssimas para você não adoecer ou jogar suas refeições fora.
fora, pois quando você come com combinações erradas, a probabilidade é grandíssima disso acontecer. E a profeta de Deus fala mais sobre isso. Veja, abre aspas. Os condimentos são prejudiciais em sua natureza. A mostarda, a pimenta, as especiarias, os picles e coisas semelhantes irritam o estômago e tornam o sangue febril e impuro. O estado de inflamação do estômago do bêbado é muitas vezes pintado para ilustrar os efeitos das bebidas alcoólicas. Condição semelhante de inflamação é produzida pelo uso de condimentos irritantes. Dentro em pouco, a comida comum não satisfaz o apetite. O organismo sente necessidade de alguma coisa mais estimulante. CBV 325. Fecha aspas. Por isso, fiz uma lista dos alimentos que combinam se comidos numa mesma refeição. Alimentos doces. Os alimentos ou frutas doces são as mais docinhas, tais como banana, jaca, abel, mamão, engás, mangas e vários outros. Esses alimentos combinam se comidos numa mesma refeição que tenha cereais, batatas macaxeiras, frutas semiácidas e oleaginosas. Observação: frutas doces não combinam com verduras e nem com frutas ácidas, e normalmente se forem comidos numa mesma refeição. E normalmente uma refeição também demora 2 horas para sair do estômago, e só depois se poderia tomar um pouco de suco de limão ou outra coisa que não se combine com o que foi comido. E as refeições devem ter entre elas um espaço de tempo de 5 a 6 horas e deve ser apenas 2 ou 3 vezes por dia. Veja o que a profeta de Deus fala sobre isso. Abre aspas. Indigestão é o resultado de alimento introduzido no estômago antes que os órgãos digestivos tenham tempo para livrar-se da refeição precedente. Fecha aspas. Abre aspas. Pelo menos 5 ou 6 horas devem entremear as refeições, e a maior parte das pessoas que experimentarem esse plano verificarão que 2 refeições por dia são preferíveis a 3. Fecha aspas. Ciência do Bom Viver, página 304. Ácidos. Os alimentos ácidos são todos os tipos de frutas bem azedas, tais como as laranjas, limões, abacaxi, acerola, caju e várias outras. Normalmente essas frutas só combinam com outras frutas que também sejam ácidas. Esses alimentos não combinam com leguminosas, oleaginosas, cereais, batatas e frutas doces. E caso essa regra seja quebrada, a tendência é azedar a comida no estômago e dar diarreia, vômito e sangue tóxico e etc. Alimentos semiácidos. Os alimentos semiácidos são as maçãs, as goiabas, as melancias em geral, os melões e outros. Normalmente esses alimentos são um pouquinho azedos e eles combinam com frutas doces, cereais, batatas e oleaginosas, mas não combinam com leguminosas nem com verduras. Alguns chamam os melões e as melancias de alimentos hiperídricos ou alimentos neutros e outras coisas mais, porque eles muitos não consideram eles nem semiácido e nem doce, consideram assim neutro ou então hiperídrico. Verduras ou legumes ou hortaliças. As verduras são muitas e bastante variadas, tais como chuchu, abóbora, aipo, abobrinha, cenoura, repolho, pimentão, couve, quiabo, maxixe, cebola, pimenta de cheiro, e normalmente elas combinam com cereais, raízes feculentas como batatas, macaxeira, inhame, com oleaginosas e com leguminosas, porém elas não combinam com frutas ácidas, semiácidas e frutas doces. Cereais e raízes feculentas. Cereais são os arroz de todos os tipos: milho, trigo, triticale, aveia, cevada, centeio, gergelim, linhaça e vários outros. E também tem as raízes feculentas ou raízes cereais, como batatas, macaxeiras, mandioca, inhames, batata doces e várias outras. Cereais integrais e essas raízes feculentas combinam com frutas doces, semiácidas, combinam com verduras, leguminosas e oleaginosas, porém eles não combinam com frutas ácidas. Oleaginosas. Os alimentos oleaginosos, tais como os abacates, pupunha, amendoim, azeitona, coco, castanha de todas as espécies, açaí, bacaba, buriti, nozes e outras, esses alimentos combinam com frutas doces, semiácidas, cereais integrais, raízes mencionadas, verduras e leguminosas. Porém, eles não combinam com frutas ácidas, leguminosas. Esses alimentos são os feijões de todos os tipos: soja, lentilha, ervilha, grão de bico, feijão de corda, feijão verde e vários outros.
outros. Esses alimentos combinam com cereais, raízes como batata, macaxeira e verduras, porém eles não combinam com frutas ácidas, semiácidas e frutas doces. Agora, você tem que estudar mais e gravar essas combinações, porque toda santa refeição você terá que colocá-las em prática e misturar alimentos numa mesma refeição que se combine, e na outra refeição você poderá comer outras coisas que não se combinam com os alimentos que foram comidos na refeição anterior. Exemplo de cardápios vegetarianos que os alimentos combinam-se entre si: refeição da manhã, batida de banana, mamão, maçã, abacate para se comer com pão integral. Observação: se o seu trabalho for mental, a preferência é que em suas refeições tenha 50% de frutas, ou se for o almoço, que tenha 50% de saladas, 10 ou 16% de alimentos ricos em proteínas e gorduras e 40% de cereais integrais ou raízes feculentas como batata, macaxeira, mandioca, inhame e outros. Os alimentos que têm como nutrientes principais a proteína e gordura, como as oleaginosas e leguminosas, devem sempre ser impostas em menor quantidade que os cereais integrais e as raízes feculentas, pois esses nutrientes são mais difíceis de serem digeridos e seu excesso pode causar má digestão, diarreia, sangue tóxico ou sujo e obesidade. Sua proporção em relação aos cereais integrais deve ser de 10 a 16% e devem ser evitados na janta. E as frutas e verduras devem estar na mesma quantidade ou mais do que os cereais integrais e raízes feculentas, caso o seu trabalho seja mental. Veja o que a profeta de Deus, Ellen White, fala sobre a proporção correta de oleaginosas. Abre aspas. 3 anos atrás, recebi uma carta dizendo: não posso comer os alimentos preparados com nozes, meu estômago não os digere. Eram-me então apresentadas várias receitas. Uma era de que devia haver outros ingredientes combinados às nozes, os quais com elas se harmonizassem e não se empregasse tão grande proporção dessas nozes. De 1/10 a 1/6 de nozes devia ser suficiente, variando segundo as combinações. Experimentamos isso e com êxito. Fecha aspas. Conselho sobre regime alimentar, página 364. Exemplo de almoço que a combinação está certa: salada com tomates, pepinos, repolho e batatas ao forno com ricota de soja. Observação: não deve haver mais que 3 espécies de alimentos nas refeições. Por exemplo, você não deve colocar na salada tomate, pepino, repolho e brócolis, para o alimento não apodrecer no estômago e nem ter dificuldades para ser assimilado pelo estômago. E também você não deve fazer isso colocando batatas inglesas, arroz, macarrão de trigo e macaxeira, ou também colocando ricota de soja, amendoim, feijão e abacate, pois teria mais de 3 alimentos de uma mesma nutrição e o estômago sentiria muita dificuldade para digerir tudo isso e poderia dar diarreia, fermentação e sangue febril. Veja o que diz a profeta de Deus, Ellen White, sobre isso. Abre aspas. Muitos ficam doentes por condescendência para com o apetite. São introduzidas no estômago muitas variedades, cujo resultado é a fermentação. Esta condição produz enfermidade aguda, seguindo-se frequentemente a morte. Manuscrito 86, 1897. Fecha aspas. Uma outra observação da profeta de Deus, Ellen White, nos diz o seguinte, abre aspas. Pelo uso de alimentos condimentados, não saudáveis, enfraquecem-se os órgãos digestivos, criando-se um desejo de comida ainda mais estimulante. Assim, se educa o apetite a desejar continuamente alguma coisa mais forte. CBV 334.1. Os condimentos, a princípio, irritam as tenras mucosas do estômago, mas finalmente destroem a sensibilidade natural dessa delicada membrana. O sangue torna-se febril, despertam-se as propensões animalescas, enquanto se enfraquecem as faculdades morais e intelectuais, tornando-se servas das paixões baixas. A mãe deve cuidar em pôr diante de sua família uma alimentação simples, se bem que nutritiva. Fecha aspas. Conselho sobre saúde, página 114.
Muitas pessoas, quando vão temperar seus alimentos, colocam uma infinidade de ervas, além das verduras que já vão comer. Por exemplo, a pessoa coloca no feijão cenoura, couve e abóbora. E para temperar, põe cominho, pimenta do reino, pimenta calabresa, páprica doce e não doce, alecrim, acelga, orégano, coentro, chicória, agrião, cúrcuma verdadeira, colorau e vários outros temperos. Então, fica extremamente difícil para o estômago assimilar e digerir tudo isso, sem contar também que certos temperos têm químicas que não combinam se forem comidas numa mesma refeição. Então, por isso, esses condimentos, quando consumidos, acabam produzindo fermentação no estômago, dor de barriga, azia, refluxo gástrico, vômitos, diarreia e outras coisas mais. Quando a pessoa vai fazer um feijão e coloca cenoura, couve e abóbora, o mais correto seria ela usar apenas uma hortaliça dessas. Por exemplo, se colocaria a cenoura em grande quantidade para compensar a couve e a abóbora que não vai ter, coloque em boa quantidade. E para temperar, se colocaria bastante cebola e alho refogado no óleo ou só cozido no feijão, ou as duas coisas. Essa seria a forma mais correta de se temperar um feijão, por exemplo. Sem contar também que a pessoa poderia usar sal, azeite de oliva, poderia também colocar uma raiz feculenta, tipo, por exemplo, uma batata inglesa, uma macaxeira, ou uns caroços de jaca, fruta-pão, ou poderia substituir as cebolas e alhos por coentro, ou chicória, ou por alecrim e orégano, ou outras coisas, mas sempre assim, usando 2 de cada vez, porque a pessoa não deve se esquecer de que esses temperos são também uma espécie de hortaliça, né? Então ela não tem que colocar um monte de hortaliça na comida dela. Exemplo de jantar que a combinação está certa: creme de frutas cruas e bolacha integral. Observação: não deve haver mais que 3 tipos de frutas no creme de frutas para o alimento não apodrecer no estômago e nem ter dificuldades para ser assimilado pelo estômago. E essa regra vale também para os cereais integrais e para as oleaginosas ou leguminosas, conforme o que nos ensina a profeta de Deus Ellen White. Veja, abre aspas. A variedade de alimentos numa mesma refeição produz indisposição e destrói os benefícios que cada artigo, se tomado sozinho, traria ao organismo. Esta prática produz constante sofrimento e, muitas vezes, a morte. Fecha aspas, Conselho sobre Regime Alimentar, página 110. Uma outra observação é que na janta não deve haver alimentos que tenham a proteína e a gordura como seus nutrientes principais, tais como amendoim, castanhas, nozes, soja, feijão ou açaí, pois são muito pesados para a noite, podendo dar diarreia, indigestão ou má formação de sangue, e a janta deve ter um espaço de 3 a 4 horas da hora de ir dormir, conforme o que nos ensina a profeta de Deus Ellen White. Veja, abre aspas. Se os que só tomam 2 refeições julgam que na segunda devam comer bastante para perfazer também a terceira, eles farão dano aos seus órgãos digestivos. Tomem os estudantes a terceira refeição, preparada sem verduras, mas com alimento simples e saudável, tais como frutas e pão. Fecha aspas. Cartas, página 141 e Conselho sobre Regime Alimentar, página 178. Abre aspas. O costume de comer apenas 2 vezes por dia, em geral, demonstra-se benéfico à saúde. Todavia, sob certas circunstâncias, talvez algumas pessoas tenham necessidade de uma terceira refeição. Esta, porém, deve ser muito leve e de comida de fácil digestão. Bolachas de sal ou pão torrado e fruta ou bebida de cereal, eis os alimentos mais próprios para a refeição da noite. Fecha aspas. A Ciência do Bom Viver, página 321 e o Conselho sobre Regime Alimentar, página 176. Abre aspas. Caso seja tomada uma terceira refeição, deve ela ser leve e várias horas antes de ir para a cama. Fecha aspas. Conselho sobre o Regime Alimentar, página 174. Nós não devemos repetir, refeição após refeição, a mesma comida para o estômago não se enjoar e parar de digeri-la. Veja, abre aspas. O cardápio deve ser variado.
Os mesmos pratos, preparados da mesma maneira, não devem aparecer à mesa refeição após refeição, dia após dia. O alimento é tomado com mais prazer e o organismo mais bem nutrido quando é variado. A Ciência do Bom Viver, 299-300-1905. A água também deve ser evitada durante as refeições, conforme o que nos ensina a profeta de Deus Ellen White nas frases a seguir. Veja, abre aspas. Muitos erram em beber água fria às refeições. O alimento não deve ser misturado com água. Tomadas as refeições, a água reduz o fluxo de saliva. E quanto mais fria a água, maior o dano causado ao estômago. Limonada ou água geladas, tomadas as refeições, retardarão a digestão, até que o organismo tenha provido suficiente calor ao estômago, habilitando-o a retomar o seu trabalho. Mastigai devagar, permitindo que a saliva se misture com o alimento. Quanto mais líquido se coloca no estômago às refeições, mais difícil se torna a digestão do alimento, pois o líquido precisa primeiro ser absorvido. Christian Temperance and Bible Hygiene, 51, Conselhos sobre Saúde, 119 e 120, 1890. Fecha aspas. Exemplos de refeição da manhã que a combinação está certa. Torta de banana e pão integral com leite de soja. Veja mais um dos ensinamentos da profeta de Deus sobre isso. Abre aspas. Na ocasião do desjejum, o estômago está em melhores condições de cuidar de mais alimento do que na segunda ou terceira refeição do dia. O hábito de tomar um desjejum insuficiente e um lauto jantar é errado. Fecha aspas. Conselho sobre Regime Alimentar, página 173. Abre aspas. O pão deve ser leve e agradável. Nem o mais leve vestígio de acidez se deve tolerar. Os pães devem ser pequenos e tão perfeitamente assados que, o quanto possível, os germes do fermento sejam destruídos. Quando quente ou fresco, qualquer espécie de pão levedado é de difícil digestão. Nunca devia aparecer à mesa. Isto não se aplica, entretanto, ao pão sem levedar. Pão de trigo fresco sem fermento ou levedura e assado num forno bem quente é a um tempo saboroso e saudável. CRA 316. O bicarbonato não deve ser de forma alguma introduzido no estômago, pois seu efeito é terrível. Ele corrói as mucosas do estômago, ocasiona inflamação e envenena com frequência todo o organismo. Não é a saúde de sua família de suficiente valor para inspirar-lhes a ambição de aprender? Fecha aspas. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 337. E Conselho sobre Regime Alimentar, página 343. Abre aspas. A farinha integral, misturada com água pura e branda e leite, produz as melhores broinhas que já provamos. Se a água é salobra, empregue-se mais leite fresco ou adicione-se um ovo à massa. As broinhas devem ser inteiramente assadas num forno bem aquecido com fogo firme. The Review and Herald, 8 de maio de 1883, CRA 343.2. Fecha aspas. Conselho sobre Regime Alimentar, página 343. Exemplos de almoço que combina: salada de tomate com pepino e repolho e com quibes de trigo integral e ricota de soja. Observação: use bastante tomate, pois os mesmos servem como um protetor solar natural e vegetarianos devem tomar bastante banhos de sol para evitar a anemia. Abre aspas. Outro mal sério é comer em ocasiões impróprias, como depois de violento e excessivo exercício, quando uma pessoa se encontra exausta ou aquecida. Logo depois da comida, há forte demanda das energias nervosas, e quando a mente ou o corpo é muito sobrecarregado, justo antes ou logo depois de comer, prejudica-se a digestão. Quando uma pessoa está agitada, ansiosa ou apressada, é melhor não comer enquanto não descansar ou obtiver alívio. Fecha aspas. A Ciência do Bom Viver, página 306. Também é bom você compreender que nem todas essas combinações citadas podem ou devem se adaptar de forma perfeita para todos, pois existem pessoas diferentes e com estômagos deficientes
e por isso não consegue digerir bem certos tipos de alimentos. Por exemplo, existem pessoas que não podem comer alimentos que tenham lactose ou glúten e outras coisas, conforme o que nos ensina a profeta de Deus Ellen White sobre isso. Veja, abre aspas, a grande diferença entre constituições e temperamentos. E as exigências do organismo diferem grandemente nas diferentes pessoas. O que seria alimento para um, seria veneno para outro. Assim, não se podem estabelecer regras precisas que se ajustem a todos os casos. Não posso comer feijão, pois para mim é um veneno, mas dizer eu por isso que ninguém deve comê-lo seria ridículo. Não posso comer uma colher de molho branco ou pão torrado com leite sem sofrer as consequências. Outros membros de minha família, no entanto, podem comer essas coisas e nada sentem. Tomo, portanto, o que me vai bem ao estômago e eles fazem o mesmo. Cartas, página 19. Fecha aspas. Abre aspas. No uso dos alimentos, devemos exercer discernimento e bom senso. Ao percebermos que certo alimento não nos convém, não precisamos escrever cartas de consulta para aprender a causa do distúrbio. Mudemos a dieta, usemos menor quantidade de alguns alimentos, experimentemos outras preparações, logo saberemos o efeito que sobre nós tem certas combinações. Como seres inteligentes, estudemos individualmente os princípios e usemos a nossa experiência e discernimento para decidir quanto e que alimento mais nos convém. Fecha aspas. Testemunhos para a Igreja, volume 7. Todas as combinações que a profeta revelou serem prejudiciais, tais como comer numa mesma refeição grande quantidade de frutas e verduras juntas, ou água gelada com refeição, ou comer mais de 3 espécies de alimentos de uma mesma nutrição na mesma refeição, ou tomar limonada com as refeições, condimentos em excesso, cozinhar com manteiga, comer queijos forte e picante, que é aquele que ficou muitos dias fermentando, exceto os queijos que não precisam fermentar, comer entre as refeições, usar bicarbonato de sódio e outras são prejudiciais para todos, mas tem algumas outras combinações, principalmente aquelas que ela não proibiu ou que não deixou nada claro sobre aquilo, podem não serem muito boas para certas pessoas. Por exemplo, ela não podia comer feijão ou comer pão torrado com leite, pois lhe fazia mal. E assim também algumas combinações também podem não combinar com você, mesmo se o alimento comido for saudável e você não tenha quebrado nenhuma regra da combinação alimentar. Nesse caso, se o problema persistir, provavelmente seu estômago ou intestinos têm alguma deficiência, igual às pessoas que não podem comer lactose ou glúten, ou é igual a profeta de Deus Ellen White, que não podia comer feijão ou pão torrado com leite. Então você deve notar e ver se você vai sentir azia, refluxo gástrico, dor de barriga ou diarreia e mudar as proporções ou os alimentos, até você não sentir mais esses incômodos. Também tem outras combinações citadas aqui que podem não ser exatamente ou precisamente o que estamos ensinando. Por exemplo, anteriormente eu disse que comer grande quantidade de verduras e frutas juntas numa mesma refeição causa fermentação e outras coisas, mas se você comer pouco, esse efeito pode não ser sentido. Outro exemplo disso é quando eu disse que misturar frutas ácidas com frutas doces não combinam e pode dar fermentação e outras coisas, mas se você comer pouco, isso pode não acontecer. Por exemplo, se você fizer uma maionese com 200 gramas de abacate, 2 colheres de sopa cheias de suco de limão, 100 ml de óleo ou água até dar o ponto, 2 dentes de alho e sal a gosto e liquidificar tudo para dar o ponto de maionese, essa combinação errada não fará mal, pois a quantidade de frutas ácidas é quase nada. Outros exemplos disso é quando você come frutas ácidas misturadas com frutas doces, mas essas frutas ácidas têm em sua composição mais doce do que ácidas, como é o caso da tangerina, abacaxi e laranjas. Então, se você misturar tangerina, abacaxi e laranja com frutas doces, cereais ou oleaginosas, dependendo da quantidade, isso pode não produzir efeitos colaterais ruins. Então, é bom você ficar sempre atento na hora de comer e procurar notar alguns sintomas ruins para você se adaptar, escolhendo as melhores variações. Abster-se também dessas combinações citadas a seguir, tais como ter muita intimidade com os que desobedecem a Deus, rejeitando a reforma de saúde, e com os que violam os 6 últimos mandamentos para você não prejudicar a sua saúde.
depois de você ter ensinado muito e pedido muito para a pessoa aceitar a reforma de saúde e ela não querer aceitar, você deve abster-se de ter muita intimidade com essa pessoa para não prejudicar a sua saúde. Pois, se você manter muita intimidade com os tais, entrando e permanecendo dentro de sua casa mal ventilada, você se contaminará com o ar viciado dali, prejudicando sua saúde. Se você viver tocando na mão ou em seus objetos e conversar muito com quem come ou toca em pouco, você corre um sério risco de pegar hanseníase. A hanseníase também pega em paredes e objetos de pedra, barro e madeira, segundo que Levíticos capítulo 14, verso do 33 ao 57 nos diz, e por isso não devemos entrar nas casas de quem come porcos se não for extremamente necessário. Também, se você manter muita intimidade com quem fuma ou usa drogas ilícitas, você poderá se contaminar com a fumaça do fumo deles, se estiver muito perto deles, e a mesma coisa acontece com quem usa álcool. Se você se manter muito perto deles, correrá um grande perigo de eles sofrerem um acidente e caírem em cima de você, lhe tocarem alguma parte íntima sua ou enlouquecerem e lhe agredirem e outras coisas. A mesma coisa vale para quem não quer abster-se de carne de animais, mesmo aquele que não come carne de porco, pois o seu consumo enfraquece grandemente o sistema imunológico, causando tuberculose e outras doenças contagiosas, e você pode ter a saúde prejudicada se ficar com muita intimidade com essas pessoas. E também, o consumo de carne contribui grandemente para o adultério mental, impurezas mentais e excesso de sexo, já que produz incontinência sexual e também doenças como raquitismo, tuberculose, retardamento mental e loucura. O mesmo vale para quem não quer abster-se de açúcar, de grãos refinados que produzem diabetes, câncer, mau humor, falência ou mau funcionamento dos órgãos, e também de quem não quer abster-se de ter noites mal dormidas, café, pois essas drogas enfraquecem grandemente seu sistema imunológico, suas mentes e as deixam grandemente confusas, e por isso elas podem tomar alguma decisão errada e se acidentar e lhe prejudicar. Também quem usa roupas indecentes, contrário do que ensina a reforma de saúde, também enfraquecem o organismo e a mente, contribuindo para se acidentar, mas também contribui grandemente para o adultério mental, impurezas e outras coisas. E também aqueles que sabem dos malefícios desses hábitos e não ensinam a reforma de saúde para que outros venham se salvar de doenças, acidentes e morte. E também, quando Deus pede muito para a pessoa obedecer e percebe que a pessoa realmente está decidida a rejeitar a reforma de saúde ou está violando os mandamentos de proteção ao próximo, ele se afasta da pessoa e o demônio toma posse dela, e o demônio poderá lhe prejudicar usando o corpo dessa pessoa. Das combinações alimentares erradas, essas últimas são as mais danosas para a nossa saúde, pois manter muita intimidade com quem viola os mandamentos de proteção ao próximo e com quem rejeita a reforma de saúde é o mesmo que violar a reforma de saúde, e é por isso que Deus quer que também nos abstenhamos delas. As únicas intimidades que devemos ter com essas pessoas é quando elas buscam a Deus em arrependimento através de nós, pedindo oração por libertação dos demônios, dos vícios e práticas injustas. Faça isso com muita cautela, pois nem todos se arrependem e outros fingem que se arrependeram, mas faça. E também quando somos obrigados a isso, como quando somos obrigados a estar no mesmo supermercado ou em algum lugar público,